Boa noite, professor, tudo bem? Eu vou explicar um pouco aqui do conceito do trabalho que eu estou realizando, né, que é aquele protótipo que a gente tem que apresentar. Né? Eu peguei a ideia de fazer um personagem, né, e esse personagem ele tem que pular algum obstáculo e fazendo uma pontuação. Né? Conforme ele vai pulando, a imagem também se altera, né, para a imagem de pulo, né, e ele vai pulando, conforme ele for pulando, ele vai tendo uma pontuação, né, e essa pontuação a cada 10 itens que ele pula, né, começa a aumentar um pouco a velocidade. Então esse é o intuito de eu apresentar nesse protótipo mais ou menos o conceito disso. Né? Eu vou falar um pouco aqui das classes que foi desenvolvidas. Né? Eu comecei criando a Cine, que foi aquela classe básica que o professor mostrou para a gente para o padrão de projeto, né? E a Game Object para implementar também essa interface nas classes acima. Então eu vou explicar o conceito do personagem aqui, né, que todas as outras vão ser basicamente a BAL vai ser também praticamente igual. Então o personagem aqui, né, ele começa tendo um conceito de renderização, como ele vai ser renderizado, então qual que é a largura dele, qual que é a altura dele, qual que é a escala que ele vai ser mostrado na tela. Né? Aqui tem as inicializações das variáveis e da parte de animação dele. Né? Aqui a gente faz aquele init, que é no início já ocorre o download da imagem dele, que é o herói.png, né? Que eu usei o load bitmap, que o professor também utilizou na aula dele durante a explicação, para ele baixar essa imagem. Né? Aqui no download dessa imagem, a gente pegou aquele conceito de sprite sheet, né? Que seria esse herói aqui, né? E quando ele pular, ele passaria para esses carinhas aqui. Então a gente está tentando aplicar esse conceito aqui de sprite sheet dentro do, do herói. Né? Então aqui a gente tem o controle do update dele, né? Que basicamente atualiza a posição e a parte de gravidade dele, né? Também detectando a parte de colisão, né? Como o chão, né? Atualizando aqui também a parte do retângulo de origem da imagem, né? Com base no pulo que ele realiza. Beleza? Aqui ele faz a parte do carregamento do load bitmap, né? E tem os métodos de verificação que se retorna true ou falso. E aqui eu fiz os métodos get para ele conseguir pegar de outras classes a parte, parte do eixo x e eixo y, quanto a largura quanto a imagem do herói. Né? E aqui o load bitmap. Né? E beleza, então a gente passa para o game scene, né? Que é basicamente onde eu chamo o meu herói, chamo a minha BAL, eu inicializo o meu score em 0, ponho minha variável de endgame e ponho a parte do que se ele pulou ou não a bola como falso. E aqui eu tenho toda a lógica que vai ocorrer de inicializar esses dois objects, né, na tela do celular e o comportamento que cada um vai ter. E eu tenho no render aqui um controle, se for endgame acabou, ele se for diferente de endgame ele vai mostrar a pontuação, e quando for endgame que haver uma colisão com a bola, né, ele vai dar o game over na tela, que seria esse vermelhinho aqui. Né? Aqui essa função aqui foi muito chata de se fazer, eu não estava dando muito certo, né? Então que é a função que detecta a parte de colisão entre a bola e o personagem. Então ele basicamente verifica a colisão entre o personagem e a bola, né? Ele verifica a colisão do retângulo do personagem com o círculo da bola. Aí ele calcula a distância entre o ponto que está mais próximo entre o centro da bola. Esse aqui foi um negócio meio chato de se fazer, até funcionar. Peguei o exemplo do professor, fui baseando nele e achei um exemplo de internet também que detectava essa colisão aqui, que foi muito, muito útil. Beleza. E a main activity, o que tem de novo aqui nessa main activity, que foi implementado aquele conceito que o professor pediu de áudio,
né? Que é o Salt Pool, né? Então aqui o que a gente faz? Basicamente configura o Salt Pool. Então aqui nesse carinha aqui é a configuração dele, né? Aqui embaixo a gente define o número simultâneo, é parte de configuração também, né? Então aqui a gente carrega os arquivos de som. É isso aqui que foi difícil de achar. Deixei as anotações aqui porque para criar ele tem que estar dentro de uma pasta res.ray e tem que criar com um formato específico de... Como é que era mesmo? De res folder, se não me engano, né? Aí beleza, aí eu baixei os dois arquivinhos de som de Game Over e Jump, coloquei lá dentro, fiz a referência deles aqui, né, dentro do r.ray. O nome do arquivo, e fiz a instância dentro da GameView, né? Então lá dentro da minha game... Cadê? Aqui, dentro da minha game screen eu consigo chamar a parte do Game Over e a parte do Jump, né? Reproduzindo o som. Então agora eu vou demonstrar um pouco o jogo como ficou. Eu não fiz a função de dar restart aqui ainda, clicando em cima do Game Over. Então coloquei o celular para vertical também, para ter um pouco mais de espaço para trabalhar. Aí ele começa lá, ele vai pulando as bolinhas. A parte de pontuação ainda está um pouco bugada, faz um sonzinho de pulo, né? Aí quando ele é atingido pela bolinha, Game over. Faz o som do Game Over, né? Então, tipo, ainda tem uns bugzinhos, umas melhorias que dá pra fazer, mas esse já é o protótipo do meu joguinho.